Suspensão da CNH por multa de 2020. E agora? Recentemente, Detrans de vários estados passaram a emitir notificações de suspensão da CNH por infrações cometidas anos atrás, 2019, 2020 e 2021. Mas afinal, isso é legal do ponto de vista jurídico? O que acontece é que, de acordo com a legislação atual, o processo de suspensão precisa ser instaurado juntamente com a penalidade de multa. E nesses casos de multas de 3, 4 anos atrás, alguns prazos já estão preclusos, ou seja, o órgão deixou de realizar o procedimento dentro do prazo estabelecido e, por isso, ele perde o direito de qualquer prática processual, por estar fora do prazo legal. Se você estiver passando por esse problema, entre em contato pelo primeiro link disponível na descrição deste vídeo. O Dr. Multas pode te ajudar. Mas, mesmo estando com prazo precluso, o motorista lesado precisa alegar isso, em sua defesa precisa recorrer, porque o órgão não vai fazer esse reconhecimento de ofício. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que quando uma pessoa comete uma infração, ela tem o direito de encaminhar recurso em sua defesa. E enquanto a defesa estiver em andamento, as penalidades oriundas da infração ficam suspensas. Elas não são, portanto, aplicadas de maneira imediata. Mas o que acontece nesse caso de notificação de suspensão por multa de muito tempo atrás? Antigamente, o Detran tinha até 5 anos para instaurar e notificar o processo de suspensão ou cassação, mas isso mudou. Desde 2021, o prazo para a expedição da notificação de penalidade do processo de suspensão ou cassação é de 180 dias contados do término do processo da multa. Em 2020, a Lei 14.071, que entrou em vigor em abril de 2021, modificou o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, estabelecendo que o processo de suspensão por multa gravíssima deveria ocorrer concomitante ao processo que trata do pagamento da multa. O uso do termo concomitante indica que se trata de processos distintos, mas que devem tramitar ao mesmo tempo. Em 2021, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou a Resolução 844, que também abordou os processos de suspensão por multa gravíssima. No entanto, a resolução estabelece que, quando o condutor é o proprietário do veículo, o processo será único, abrangendo tanto a multa quanto a suspensão. Isso gera um conflito com a lei, que exige que os processos sejam separados, porém simultâneos. Na prática, embora a lei tenha sido alterada em abril de 2021 para prever processos simultâneos, muitos órgãos não conseguiram se adequar de imediato. Como resultado, as suspensões estão sendo instauradas com atraso, o que faz com que o direito de aplicar a suspensão prescreva. Então, de acordo com a legislação atual, as notificações expedidas em 2020, 2021, etc., já estão fora desse novo prazo de 180 dias. Portanto, o órgão de trânsito já perdeu o direito de punir o condutor e a notificação perde sua legitimidade. Se o condutor estiver passando por esse problema, será preciso recorrer para cancelar as penalidades impostas, visto que o Detran não irá reconhecer esse erro automaticamente. Em alguns casos, basta entrar com um recurso administrativo, em outros, poderá ser necessário partir para a esfera judicial. Acontece que alguns Detrans defendem a legitimidade dos 5 anos de prazo para aplicar a suspensão, mas, como já dito, é preciso levar em conta a atualização da lei. Lembrando que os processos têm os seguintes prazos: 30 dias para a emissão da notificação de autuação e 180 dias para a emissão de penalidade, ou 360 se for apresentada a defesa prévia. Caso seja interposto o recurso administrativo, o condutor terá até 3 etapas para isso: a defesa prévia, o recurso em primeira instância e o recurso em segunda instância. Aqui, não é necessário um advogado. Mas, se a defesa precisar partir para a esfera jurídica, aí, sim, o condutor precisará de um profissional para auxiliar o processo. Seja qual for o recurso, o condutor precisa se basear na lei atual, nas revoluções do CONTRAN
e no Código de Trânsito Brasileiro, sempre enfatizando a questão dos prazos que precisam ser obedecidos. E outro detalhe importante: em alguns casos, as notificações estão sendo enviadas por outro órgão, ou seja, se a multa foi aplicada pelo Detran, a notificação de suspensão também precisa partir deste órgão. Caso contrário, esse também poderá ser um motivo alegado em defesa do condutor.